Vou ter que sair aqui para ficar só olhando a Não, apresentação, não, né? não, tá bom, só vou dar aqui início então. Bom dia para todas, todos e todes. Então, com muita honra aqui abrimos os trabalhos da defesa de dissertação da aluna Giovana Destre, que vai então defender sua dissertação que tem como título Contribuição das macroalgas para o sequestro de carbono azul. Nós, de antemão, já agradecemos a presença, a participação e as contribuições da banca, da professora Alessandra Larissa Fonseca e da doutora pesquisadora da Universidade de Algarve, Lidiane Gouveia. E agradecemos também a presença de todas, todos e todos que nos acompanham aqui na sala de reuniões virtuais do Laboratório de Ficologia. Então, dito isso, sem mais delongas, passo a palavra para a candidata Giovana. Giovana, então você tem aí por volta de 40 minutos, depois da arguição 30 minutos cada membro da banca. Eu vou desligar aqui minha câmera para melhorar a qualidade de áudio e vídeo. Tá, Boa sorte. obrigada. Então tá, gente, bom dia. Como o Paulo já bem me apresentou, eu sou Giovana. É, Queria também agradecer a presença da Lid também e da Ali, né? A Ali me acompanhou desde o primeiro relatório ali do mestrado, né? Então é muito massa a gente fechar esse ciclo juntas, né? E a Lid também acompanhou a minha iniciação científica já no LAFIC, então vai ser muito bom essas contribuições de vocês, porque vocês me acompanharam nessa caminhada, né? Então tá. Iniciando então a minha apresentação, meu trabalho se intitula A Contribuição das Macroalgas para o Sequestro de Carbono Azul, e eu fui orientada pelo professor Paulo Horta e pela doutora Marina Cicini. Só para dar um panorama de como que vai funcionar a nossa apresentação, a gente vai começar com uma introdução, depois eu vou mostrar o produto principal desse trabalho, que foi o artigo que já foi submetido, e aí a gente vai esmiuçar materiais e métodos, os resultados, a discussão e depois fechar com as considerações finais. Então tá, quando a gente fala de carbono azul, a gente tem que ter em mente que ele surgiu, né, por conta dessa urgência que as mudanças climáticas elas estão demandando da gente, né? Então a gente está quase chegando num ponto de inflexão do planeta e soluções baseadas na natureza são estratégias que visam a gente resolver problemas tanto sociais quanto ambientais, né? Porque eles de alguma forma se entrelaçam muito. Então, essas soluções baseadas na natureza, elas têm essa forma de mitigar esses problemas, né? E aí a gente tem algumas estratégias que eu gostaria de trazer aqui para a gente ver hoje, que uma delas é o cultivo de macroalgas, que soluciona alguns problemas de falta de alimento, problemas com comunidades costeiras, etc. Reflorestamento de áreas degradadas, né? Então, reflorestamento, problemas de biodiversidade, também de ilhas de calor em ambientes urbanos. Esses living shorelines, que daria uma dissertação só sobre eles, mas na verdade é basicamente estruturas que ficam na costa, né, que protegem da ação das ondas e também do aumento do nível do mar. E o nosso objeto de estudo, praticamente, que é o carbono azul. Então, o que é o carbono azul? Em 2009, esse termo ele foi cunhado por dois relatórios, como sendo o carbono que é capturado da atmosfera, ele é armazenado na composição de organismos marinhos e estocado, contribuindo assim para a mitigação das mudanças climáticas, né? Então, para a redução do carbono atmosférico disponível. E, inclusive, esse termo, né, essa política de carbono azul, ele gerou a criação dessa The Blue Carbon Initiative, que seria uma força-tarefa, assim, para promover e disseminar o termo de carbono azul, né? Mas então, por que prestar atenção para esses ambientes marinhos na hora de resolver problemas ambientais e sociais, né? Esse trabalho mostrou que os esforços para a obtenção de soluções baseadas na natureza,
ele está bem mais focado, bem mais centrado em ambientes terrestres, né? Muito mais em florestas, ambientes aqui do continente. E ambientes costeiros e marinhos, ele tem, sei lá, um pouco mais da metade de ações focadas nesse tipo de habitat. Então, é muito interessante que a gente volte os nossos olhares para esses ambientes também, né? Mas então, e as macroalgas nesse meio tempo? Esse trabalho de 2018 também tem esse título engraçadinho, né? Falando que as macroalgas elas são aquele elefante branco na sala do Blue Carbon, porque tem uma dualidade muito grande da inclusão ou não desses organismos dentro dessa política de carbono azul. A gente já tem bem estabelecido ambientes como manguezais, banco de gramas marinhas, marismas, etc., eles já estão bem consolidados como ambientes blue carbon, mas as macroalgas elas sempre têm aquela dualidade, né? E trazendo aqui para vocês, para a gente medir, né, pesar ponderar esses motivos de inclusão ou não, a gente pode dizer que atualmente elas não são incluídas, mas por quê, né? O que está pesando mais nessa balança? Um termo que pode ser guarda-chuva para tudo que vem depois disso é que as macroalgas elas são um grupo polifilético, ou seja, elas não têm um ancestral comum. Elas têm várias origens diferentes e isso gera grande diversidade morfológica, grande diversidade fisiológica e metabólica. E isso não promove, não permite que seja fácil de unificar, né, de padronizar o jeito que a gente entende que elas armazenam carbono. Então, por exemplo, algas calcárias, né, que são as que depositam calcário em sua parede celular, elas liberam um pouquinho de CO2 nesse processo de calcificação. Então, isso já é uma coisa que é um ponto contra elas, sabe? Mesmo sendo uma quantidade muito pequena, isso já é considerado uma coisa prejudicial, né? Outras espécies de algas, elas têm, a gente pode dizer que elas têm um turnover muito rápido, né? Elas têm um rápido retorno para o ciclo de carbono, seja porque elas são facilmente predadas, né, por herbívoros, etc., ou porque elas têm realmente um ciclo de vida muito rápido, então esse carbono ele já rapidamente volta para o meio ambiente. E também uma coisa que não seria muito interessante para o armazenamento de carbono é que grande parte das algas tem o seu crescimento em substrato consolidado, né, que seria no costão rochoso. E o que seria interessante para o carbono azul, para o carbono em si, é que seria num sedimento, né, num sedimento fino e areia, para esse carbono ser aprisionado de uma maneira mais eficiente. No entanto, o armazenamento de carbono por macroalgas, ele já é confirmado desde os anos 80, então já é muito sabido que esses grupos, essas classes, etc., eles já têm capacidade de armazenar carbono de alguma forma. E, por ser um grupo polifilético, grande parte das algas algumas têm componentes refratários, né? Então a gente tem espécie que tem carragenana, fucoidan, que são componentes que imobilizam esse carbono, deixam ele menos disponível para ação microbiana e, consequentemente, para devolver isso para o meio ambiente, né? E ali, como a gente já tinha falado sobre a calcificação, o carbonato também é uma forma de imobilização de carbono, né? Porque ao passo que ela é armazenada de uma forma inorgânica, ele fica bem mais indisponível para o ambiente. E também o carbono que a gente contabiliza para manguezais, bancos de gramas marinhas, etc., já foi comprovado que metade desse carbono ele não tem origem lá. Então, pode ser que a gente esteja perdendo a capacidade, né, a possibilidade de estar contando com o carbono que é produzido por algas e exportado para esses outros ambientes. E também, junto com esse carbono que é contabilizado alóctone, a gente sabe que as algas elas têm grande poder de transporte horizontal, então, para longas distâncias longe da costa, e também vertical, que acontece quando elas decantam, né? Quando elas precipitam para o fundo do mar. Aqui, só para exemplificar mais ou menos toda essa
salada de frutas aí que eu falei para vocês sobre pontos negativos e positivos, né? Então tem aqui processo de afundamento, que eu falei que é o transporte vertical, a exportação aqui para os outros ambientes, aqui exemplificando como que acontece a questão do aprisionamento de carbono inorgânico e também do carbono orgânico aqui com essa biomassa que foi descendo, vamos dizer assim. Mas então, por que a gente precisa considerar as macroalgas um ecossistema carbono-ozona? Por que elas precisam ser incluídas nessas políticas de proteção? A gente consegue comprovar já que mudanças climáticas ou as ações antrópicas, impactos ambientais, eles têm um efeito negativo no bem-estar e também na abundância desses organismos, né? Esse trabalho aqui de 2019 mostrou que em ambientes com níveis diferentes de urbanização, a gente consegue ver diferenças muito fortes na abundância desses organismos, né? Que são as algas que formam o dossel do ambiente. E aqui no nível mais alto, né, que é como seria se fosse uma urbanização super consolidada, teve uma queda muito grande na abundância dessas algas. O que isso significa? Que quanto menos biomassa, né, quanto menos elas ocorrem, menos carbono vai ser armazenado, né? A gente tem que pensar que a prevalência dessas algas está sendo comprometida pelo nível de urbanização. Essa imagem ficou meio ruim, mas é só para mostrar aqui. Também está tendo uma troca de fase, né? Como a gente também já observa em Recife de Coral, a questão também da composição da comunidade ela está sendo comprometida. Esse trabalho foi feito lá em Portugal e aqui a gente consegue ver, era para conseguir ver, que em 1991 aqui era uma pedra toda cheia de sargaço e em 2020 já foi completamente substituída por outra espécie que é altamente oportunista, que se aproveita de ambientes com alta concentração de nutrientes, por exemplo. E também, aliado a isso, a gente consegue saber que variáveis ambientais, sejam elas induzidas por ações antrópicas ou não, elas interferem na distribuição desses organismos e também na sua abundância, né? Na distribuição, sendo mais específica, com certeza a temperatura e radiância e salinidade, elas são variáveis que são constantemente relacionadas à distribuição das espécies, né? Esse trabalho de 2020 trabalhou só com sargaço, mas só falando aqui, né, que essas variáveis ambientais têm algum efeito na distribuição desses organismos. E a disponibilidade de nutrientes, aqui exemplificando com o nitrato, e a temperatura também influenciam na biomassa, né, que seria a abundância, a quantidade desses organismos em alguns lugares. Então, como objetivo geral, a gente teve mensurar o teor de carbono das principais espécies de macroalgas da comunidade bentônica de 5 ilhas aqui do Atlântico Sul e discutir em cima deles como que os fatores ambientais poderiam influenciar no sequestro de carbono, né? Mais especificamente, a gente tentou compreender como que o gradiente latitudinal afetaria as condições ambientais, né, temperatura, etc., e o armazenamento de carbono pelas espécies que a gente avaliou. Dentro disso também, a gente queria avaliar como que esses diferentes cenários de condições ambientais iam oferecer condições para essas comunidades de macroalgas para desempenhar o papel de armazenar carbono sob a perspectiva do carbono azul, né, e da manutenção da biodiversidade. As nossas hipóteses é que haveria, né, uma diferença dos pontos que a gente avaliou por questão de províncias biogeográficas aqui de tropical e temperado, e a gente esperaria que esses ambientes eles apresentariam uma diferença na riqueza de espécies, também a abundância seria significativa, né? A gente observaria diferenças graças a esses fatores ambientais diferentes, e, consequentemente, a relação carbono-nitrogênio seria afetada. Também a gente investigou que talvez o número de espécies, quanto maior ele fosse, maior seria
a relação carbono-nitrogênio, tá? Então, ambientes mais ricos em espécies teriam um coeficiente carbono-nitrogênio maior. Esse, então, foi o artigo que a gente submeteu. Teve como autores, né? A lista de autores sou eu, a Marina, o Cadu, que está nos assistindo, e o Paulo. E a gente submeteu para a Stotten, né? E agora vamos adentrar mais essa parte metodológica, né? As áreas de estudos que a gente teve aqui foi Noronha, mais aqui em cima, Arrebio Arvoredo, a Ilha do Francês, Ilha dos Guarazes e Ilha do Ratones Pequeno. Sendo um pouco mais detalhado aqui, Noronha era o nosso ponto mais distante da costa, né? Como a gente queria observar a distância da costa, a influência disso. Noronha foi uma ilha oceânica, né? Então é a ilha que tem 356,5 quilômetros de distância da costa. O Arvoredo, para os pontos mais aqui do sul, era o ponto mais distante, né? Com 14 quilômetros. Ilha do Francês com 8,3, Ratones a 7 quilômetros de distância da costa e Ilha dos Guarazes a 2,5. Lembrando que a distância era da costa, né? Não da ilha. Então, por exemplo, o Francês seria mais perto da ilha, mas é mais distante da ilha costeira, né? Como que foi feita a nossa amostragem? Foram estendidos transectos na região do infralitoral, então a gente coletou no máximo até 5 metros de distância, de profundidade. E de julho a outubro, a gente fez essas nossas coletas e eram raspados a cada 2 metros, num transecto de 20, quadrados de 25 por 25 centímetros. Depois que eles eram raspados e armazenados, né, a gente fazia o congelamento, transportamos aqui para o LAFIC, na UFSC. Foi feito o descongelamento dessas amostras a temperatura ambiente, elas foram triadas, identificadas, pesadas para a gente obter um peso úmido. Depois elas foram levadas para a estufa para serem secas, para a gente obter o peso seco, né? Depois que esse peso seco foi obtido, a gente macerou essas amostras para ter um pó homogêneo ali. Retiramos uma subamostra pequenininha para encapsular em cápsulas de estanho e aonde foram transportadas para a Universidade de Gotemburgo, onde foi feita a análise elementar dessas amostras, né? Foi feita uma análise elementar de TOC. Para os dados ambientais que a gente utilizou, a gente acessou essa plataforma aqui chamada BioOracle, onde tem vários arquivos, né, várias variáveis que a gente pode trabalhar com elas. Então, para esse trabalho, a gente usou temperatura, salinidade, nitrato, fosfato, oxigênio dissolvido, ferro, clorofila e luz no fundo, né, que seria a nossa irradiância. Para as análises estatísticas aqui do trabalho, a gente seguiu uma rotina para análises multivariadas, né? Não vou entrar muito nisso, mas inicialmente a gente usou esse programa, o Primer, para obter uma correlação das variáveis ambientais, né, que a gente retirou lá do BioOracle, com os dados biológicos que a gente obteve, de biomassa, espécie, riqueza de espécie, nessas coisas. E o R depois foi feito para a gente observar a distribuição dos dados de biomassa e o coeficiente de carbono em relação às outras análises que a gente tinha feito. Agora, os resultados. Esse gráfico aqui, ele foi feito com uma matriz de similaridade, ou seja, a gente buscou como que cada ilha se distribuía em relação aos dados de biomassa aqui. Para entender melhor ele, a gente fez uma legenda, né, com os níveis da distância. Então, um sendo o nível mais próximo da costa e 5 o nível mais distante. A gente consegue ver até com as siglas aqui das ilhas, né? Então, a ilha mais próxima era a Ilha dos Guarazes. Então, Ilha dos Guarazes está aqui, Ratones aqui, Francês por aqui, Arvoredo e Noronha sendo a mais distante de todas. Só para vocês perceberem que Guarazes e Ratones, eles têm sempre esse comportamento de estarem muito próximas uma das outras, né? Às vezes tem até uma sobreposição entre as ilhas aqui, mas elas têm sempre esse comportamento de estarem bem próximas. A gente consegue ver isso também porque
os dados ambientais delas são muito parecidos, porque elas são divididas, elas são separadas por 6 quilômetros, eu acho, de distância uma da outra. Então, talvez o BioOracle tenha até sobreposto as variáveis ambientais delas, né? E Noronha sempre com esse comportamento de estar mais afastada de todas, né? Sempre está mais na dela aqui. Esse aqui para biomassa. Aqui seria a distribuição só de dados de carbono e só de dados de nitrogênio, né? São dois gráficos diferentes aqui. E a gente consegue observar a mesma coisa também, que Guarazes e ratones se comportando bem pertinho um do outro. Aqui também para o nitrogênio. E Noronha sempre a diferentona, sempre longe de todo mundo. Aqui, esse gráfico é para a relação carbono-nitrogênio, né? Acho que é legal eu já pontuar isso agora. Por que a gente observa um dado de carbono-nitrogênio, né? Relação carbono-nitrogênio? Porque, dependendo dessa relação, a gente consegue ver o quão disponível esse carbono está para o metabolismo microbial, né? Para obtenção para a atividade de bactérias e propensão para voltar para o ambiente, né? Então, por isso que a gente observa isso, porque dependendo da razão ali, a gente consegue ver se esse carbono está mais disponível ou não. Então tá, agora para os outros resultados. Os dados de biomassa, a gente fez essa análise aqui, a RDA, para a gente observar quais as variáveis ambientais que tiveram maior influência para a distribuição desses dados, né? Aqui, ó, a gente vê também, de novo, uma agregação ratones guarazes, e dá para ver que o oxigênio dissolvido e o ferro são variáveis que tiveram bastante influência para a distribuição desses dois. E a salinidade aqui deu bastante forte para a distribuição dos dados do francês. Arvoredo ficou aqui do outro lado, né? Então a gente consegue ver que tem uma distribuição, uma influência ao contrário. E Noronha foi bem influenciada pela temperatura, né? A gente consegue esperar isso porque Noronha é uma ilha tropical, né? Já está no ambiente tropical, então lá realmente a temperatura já é mais alta e isso influencia também na distribuição dos dados de biomassa de lá. Agora, a mesma RDA, só que para a relação carbono e nitrogênio que a gente observou, aí a gente consegue ver que as ilhas mais costeiras aqui, né, mais próximas, Guarazes, Ratones e Francês, tiveram a relação carbono e nitrogênio bem influenciada pela distribuição, pelo oxigênio dissolvido e pela clorofila. O arvoredo está mais aqui afastado, né, mas talvez um pouco mais relacionado ao fosfato. E Noronha aqui pela salinidade. Bom, para as análises pós-hoc que a gente incluiu usando o R ali, a gente testou, né, fez uma nova, e as únicas variáveis que tiveram uma diferença significativa, estatisticamente diferentes, né, foi a riqueza, a biomassa e a relação carbono-nitrogênio, né? Só carbono e só nitrogênio a gente não conseguiu alcançar uma diferença estatística relevante. E aqui, então, a gente mostra um gráfico que indica a riqueza de espécies desses pontos. Só para relembrar vocês, aqui a gente procurou botar num nível em ordem crescente de distância, né? Então, a primeira ilha aqui é Guarazes, que é a ilha mais próxima da costa, seguida por Ratones, Francês, Arvoredo e Noronha. E é muito massa que a gente consegue observar que a riqueza aumentou de acordo com a distância da costa, né? A gente consegue ver que começou baixinho aqui e foi aumentando até o Arvoredo, e Noronha teve essa queda, mas é esperado que isso aconteça para ilhas oceânicas, né? Ilhas oceânicas tendem a ter uma riqueza um pouco menor de espécies. Mas isso aqui é interessante de observar justamente por isso, que a gente teve um gradiente realmente de crescimento na riqueza de espécies com a distância da costa. Agora, para a abundância, a gente teve uma coisa doida aqui. Também, né, respeitando a mesma ordem crescente aqui, a gente conseguiu observar que o ponto que tinha a maior riqueza de espécies, que era o arvoredo, a biomassa dela foi ínfima, foi muito pouca, a menor de todas aqui dos pontos estudados. E uma das ilhas mais próximas da costa teve
a abundância lá em cima, né? Então, mesmo tendo poucas espécies, ratones apresentou a maior biomassa que a gente observou nas nossas análises. E agora, olhando para os dados de carbono-nitrogênio, né, para aquela relação carbono-nitrogênio, a gente consegue observar mais ou menos o mesmo comportamento que a riqueza das espécies, né? Então, teve aquele gradiente aqui, cresceu um pouquinho e Noronha é bom. Não, mas Guarazes até Arvoredo teve esse crescimento, esse gradiente, e respeitou mais ou menos a lógica dos dados de riqueza, né? Então tá. Vamos discutir então um pouco esses dados, né, esses resultados que a gente teve. Com os trabalhos que a gente comparou, a gente conseguiu enxergar que nutrientes, né, então ferro que a gente analisou, fosfato e tal, eles tiveram uma grande influência aliado com a irradiância, né, a luz no fundo que a gente extraiu lá do BioOracle, e a temperatura. Esses foram os fatores que mais influenciaram tanto na distribuição das espécies, na abundância delas e também na razão carbono-nitrogênio, né? E nesse trabalho aqui de 2023, foi possível observar praticamente esse mesmo comportamento dos dados, né? Inclusive, eles usaram aqui amostras de Santa Catarina, né? Mas só para ver que acabou a gente tendo a mesma distribuição de amostras, por exemplo, porque a gente também teve um site que era tropical e os outros todos eram temperado quente. E os de temperado quente tiveram bastante influência aqui de nitrato e fosfato, como os nossos também. E o tropical teve bastante influência da irradiância, da temperatura e também um pouquinho da salinidade, mas bastante da irradiância e da temperatura, né? Justamente conversando com essa outra parte do trabalho, a gente conseguiu ver bastante essa divisão, né, dessas províncias que foram propostas aqui pelo Spaldi em 2007, que essa província aqui, que é a tropical, e essa aqui, que é a temperada quente, foram bem demarcadas, assim, né? Deu para separar bem as amostras de acordo com essas condições ambientais dessas províncias. Então, outra coisa que eu estava comentando com vocês antes, a questão da relação carbono-nitrogênio, né? A gente observou essa subida aqui da razão carbono-nitrogênio, e isso pode ser explicado por alguns fatores. Por exemplo, algumas espécies que estavam presentes nessas ilhas que têm maior relação carbono-nitrogênio, elas podem apresentar, talvez, mais componentes refratários, aliados a uma maior irradiância, então com maior luz, mais quantidade de luz, né? E uma quantidade menor de nutrientes dissolvidos ali, principalmente o nitrato, né? Nesse trabalho de 2023, foi feito, na verdade, um experimento, né, para ver a questão da influência da temperatura só, mas a gente consegue observar também que a razão carbono-nitrogênio das amostras que eles avaliaram, essa aqui seriam das amostras tropicais, né? E a mais escurinha seria das amostras temperadas quentes. E a gente consegue ver que o grau de razão carbono-nitrogênio, ela foi diminuindo com o aumento da temperatura, né? E, junto disso, os compostos fenólicos que eles produziram foram aumentando. Então, talvez essa influência da temperatura e dos ambientes tropicais, temperados quentes, isso pode ter influenciado no metabolismo e no desempenho dessas espécies de bancar as condições ambientais que elas estão sendo submetidas, né? Outra coisa que é legal de apontar é que os pontos que estão mais próximos da costa, eles estão realmente um pouco mais enclausurados, vamos dizer assim, né? Eles estão mais num ambiente de baía ali, e isso pode comprometer um pouco a circulação. A gente não mediu, né? Não mediu a questão da circulação dos nutrientes, mas a gente sabe que eles estão bem influenciados pela pluma aqui do rio Ratones, que tem essa setinha aqui amarela indicando onde que mais ou menos ele sai. Então o Ratones, ele
joga bastante nutriente em cima da Ilha Ratones, né? Mas também Guarás está sujeito a essas condições e também por toda essa faixa de urbanização que eles estão submetidos aqui, né? Isso também influencia na riqueza dos sites, né? Dos pontos. A gente conseguiu ver que eles foram os pontos que tiveram menor razão carbono e nitrogênio e também foram os pontos que tiveram menor riqueza de espécies. Então, o que a gente estava falando, já que estamos falando de riqueza de espécies, é que a gente realmente conseguiu observar, né, esse gradiente aí de crescimento de riqueza com o aumento da temperatura, da distância da costa. E é interessante a gente conversar sobre isso, porque ambientes que estão mais sujeitos a ações antrópicas ali, eles podem realmente, como eu mostrei para vocês ali na introdução, né, que pode ter aquela troca de fases, aquele aparecimento de espécies mais oportunistas, etc. e tal, que tem um metabolismo super rápido, que estão super, sei lá, adaptadas a condições de alto nível de nutrientes, e isso pode comprometer também a questão do sequestro de carbono, né? Esse trabalho aqui, a gente meio que conversa junto com essa questão da riqueza, né? Eles criaram um índice aqui de pressão ambiental, né? Eles falaram de urbanização, mas também tem de jet ski, etc e tal. Mas só para falar que quanto maior esse índice de perturbação ambiental, vamos dizer assim, a riqueza de espécies ela foi diminuindo. Então, a gente consegue fazer até um paralelo, né, de que a Arvoredo é uma rebio, uma reserva biológica que, tudo bem, está numa região costeira, mas ela está bem mais afastada e talvez até menos sujeita a ações como o Guarás, que está dentro de uma baía com um círculo de cidade em volta dela, né? Que está bem mais impactado. E então as relações que a gente conseguiu observar é que carbono e nitrogênio, a razão carbono, nitrogênio e a riqueza, eles caminharam juntos, né? Onde um crescia, o outro crescia também aqui no trabalho. E a biomassa era menor em ambientes que tinham maior riqueza e maior razão carbono e nitrogênio, né? Mas então, por que a biomassa pode ter diminuído, né? Por que a biomassa do Arvoredo, por exemplo, que foi o ponto que tinha mais riqueza e mais carbono, foi o menor de biomassa? Por alguns motivos. Um deles é que lá tem muitos herbívoros, então pode ser que as algas elas estão sendo podadas o tempo inteiro lá por questões de herbivoria, né? Então tem bastante bichinho lá para comer. Ou porque a gente fez a nossa coleta bem no inverno. Então, o metabolismo, né, a questão fisiológica mesmo das espécies que a gente analisou não estavam no seu auge, vamos dizer assim. Então, talvez se a gente fizesse a coleta no verão, essa questão talvez tivesse um pouquinho menos latente, assim, né? A gente conseguiria ver um pouquinho menos de diferença na quantidade de biomassa delas. E então, nas considerações finais, eu queria trazer algumas reflexões para vocês que a crise climática e a crise ambiental, elas andam de mão dadas, né? A gente não pode desconsiderar uma coisa da outra, a gente não tem como descolar uma coisa da outra. E por que isso? Porque quando a gente pensa em carbono azul, muitas vezes os trabalhos eles abordam muito o coeficiente, né? Este ambiente tem tanto de carbono, ou aquele ambiente tem menos. Mas qual é a qualidade desse carbono? Qual que é a qualidade daquele ambiente? Tudo bem, ele pode ter milhões de gigatoneladas de carbono armazenado, mas qual que é essa comunidade? Como que essa comunidade está se comportando? Como que está sendo a troca de espécies presentes ali? E também levar em conta que tudo bem, a gente tem a divisão Oceano Atlântico, Pacífico, só que, na verdade, é tudo uma coisa só, né? A gente não tem como fazer uma divisão e vamos proteger o Oceano Atlântico, vamos proteger o Oceano Pacífico. É muito mais complicado a gente botar muros e divisões numa coisa que é completamente interligada. Então, por mais que a gente tenha áreas de proteção ambiental, esses ambientes eles estão sujeitos às mudanças o tempo inteiro, né? A gente não tem como isolar uma coisa da outra. E
para a gente conseguir, sei lá, refletir sobre a inclusão ou não, né? Qual que é o veredito do porquê que a gente inclui ou não essas macroalgas. Talvez, se esses órgãos que fazem a regulação, né, de inclui ou não, eles talvez estabelecerem classes dentro do Blue Carbon, né, dentro dessa política. Talvez colocar ambientes que são fixadores, né? Aqui eu coloquei em inglês, mas a gente pode traduzir aqui como se fossem os ambientes que fixam o carbono, os ambientes que doam, que seriam as macroalgas, e os ambientes que recebem. Talvez a gente consiga criar classes diferentes para isso, né? E assim a gente consiga englobar a maior quantidade de habitats possível para fazer essas ações de proteção. Ou então, flexibilizar esses parâmetros de inclusão dos ambientes, né? Com as regras um pouco menos rígidas para isso. Então, quando a gente faz essas adaptações nas regras, etc. e tal, a gente chega um pouco mais perto na obtenção, na hora de atingir ambientes como objetivos como da década dos oceanos e dos acordos de Paris, né? Ai, desculpa, gente. Aqui só para agradecer as instituições todas que me ajudaram a concluir esse trabalho, né? Ao CNPq, obviamente, pela bolsa, mas também por fomentar, né? Permitir que esse mestrado tenha se concluído. A UFSC, por ser a minha casa desde 2014, ao PPG Oceano, ao LAFIC, né? Tanto pela estrutura, mas também pelas pessoas que estão ali dentro, que com certeza eu não conseguiria terminar esse trabalho se não fossem elas. Ao PELD, por fazer as minhas coletas lá em Noronha. A Água Viva, por ser a empresa que me proporcionou as minhas coletas também, mas por ser um ambiente extremamente amigável e acolhedor. Ao Veleiro Eco, por também viabilizar as minhas primeiras coletas, inclusive as coletas mais importantes, vamos dizer assim, né, que foram as da área ali que foi mais costeira. Ao Projeto Coral Vivo, que infelizmente os dados que eu coletei lá não consegui entrar aqui para a dissertação, mas foi uma experiência incrível estar lá. A Universidade de Gotemburgo, por avaliar e analisar minhas amostras. E ao Laboratório de Recife de Corais e Mudanças Climáticas do IOUSP, que vai ser agora minha segunda casa. No doutorado, a gente já tá trabalhando praticamente, né? Mas que me receberam de braços abertos e com certeza tem tudo para ser um trabalho lindo. E também aos seres, pessoas e bichinhos que me ajudaram, eu não vou falar muito porque senão eu vou começar a chorar, mas que viabilizaram também a minha existência neste mundo e a minha completude. E é isso, gente. Muito obrigada. Tá mudo, Paulo. Muito obrigado, Gi, pela apresentação. Convido a banca aí, parabéns. Bem bonita. A banca para ir ver aqui para o Parco, e aí, sem mais delongas, passo a palavra para a doutora Lidiane, que vai, então... Aí, bom, vocês combinam, mas a princípio meia hora aí para um bate-bola. Boa sorte para vocês. Vou desligar a minha câmera aqui para ficar tranquilo. Tá bem. Bom, então eu queria agradecer ao convite para participar da banca da Giovana. Obrigada, gostaria de agradecer. Eu achei teu trabalho muito bom, ele está muito bem escrito. Eu queria parabenizar o Paulo e a Marina também, né, que foi tua orientadora. Te parabenizar pelo trabalho, acho que é um trabalho super importante, né, a gente tentando colocar aí as macroalgas nesse contexto de Blue Carbon, né, para mostrar a importância delas como sequestradores de carbono também. E, assim, o que eu
tenho para te dizer, assim, da tua dissertação, no geral, para mim, assim, ela está muito bem escrita, eu acho que, está aprovada. Então, assim, como ela está, eu acho que tu pode submeter para a biblioteca. Eu fiz algumas sugestões na tua dissertação, depois eu te envio, a nível de escrita mesmo. Algumas coisinhas, assim, que eu acho que podem melhorar um pouquinho, que seria a questão das referências, que eu não vi muito, assim, eu senti falta. Eu vi que as informações estão todas lá na tua introdução, mas que às vezes falta referência. Mas eu vi que tu leu, mas está faltando ali algumas referências. Com relação aos objetivos específicos, eu vi que tu separou eles na tua apresentação. Eu prefiro assim, não sei, quando a gente lê assim, pelo menos quando a tese está tudo meio junto, assim, né? Os objetivos específicos. Eu acho que fica mais claro quando separa 1, 2, como tu fez na tua apresentação. Perfeito. É uma sugestão que eu te dou, assim. Daí, com relação assim, que daí depois eu já quero entrar no paper, que no paper eu queria conversar um pouquinho mais contigo. Por que tu escolheu essas áreas para as coletas das algas? Assim, queria que tu me falasse um pouquinho, porque eu vi que não tem. Tu fala das coordenadas, mas não fala o porquê que tu escolheu. Mas eu tenho certeza que tem algum. Conhecendo o Paulo, tem uma razão por ter escolhido essas áreas. Sim. Eu queria que tu me explicasse por quê, um pouquinho. De todas as áreas, tá falando, né? Ou alguma específico? Não, de todas. Por que Todas. tem aquele delineamento amostral de carbono ali, que vocês coletaram os carbonos? Por que ali? Então, a gente escolheu, na verdade, primeiro de tudo, a ideia inicial do trabalho era trabalhar só com Noronha. A gente queria fazer uma caracterização do carbono azul só de Noronha, porque nunca foi feito, né, esse tipo de trabalho lá. Só que surgiu a oportunidade da gente fazer umas coletas aqui. Inclusive, questão de logística de transporte até Noronha, etc. E tal, a gente não sabia se ia rolar essas amostras, né? Então, a gente garantiu essas aqui de baixo. E a gente achou interessante fazer esse contraponto, né? De ambientes temperados aqui e um ambiente tropicalzão lá em Noronha. E aí, a questão das ilhas aqui, né? Por que a gente escolheu essas? Foi porque a gente conseguiu coletar em outros lugares, só que a gente não conseguiu usar essas amostras. Então, a gente também tem coleta do Campeche, por exemplo. A gente tem análise, inclusive. Tá tudo pronto, né? Sim. Só que a gente não conseguiu incluir nas análises só. E aí a gente queria fazer realmente esse nível de proximidade da costa também aqui, concentrado aqui no ambiente temperado, né? Então, tipo, é muito interessante a gente usar Arvoredo e aí um pouquinho mais perto e chegando cada vez mais perto da costa. Não, entendi. Eu acho que falta essa informação lá na tua dissertação, acho que é bom explicar um pouquinho isso. E daí eu já queria entrar no teu paper, tá? O teu artigo, ele já foi submetido, eu acho, né, pelo que tu falou. Ele foi submetido e negado. Tá, então, foi. Porque eu acho assim, ó, quando eu olho os teus resultados, eu acho assim, seus resultados super importantes. E eu acho que quando vocês apresentam o paper, eu acho que vocês esquecem de colocar o plus do paper, que é exatamente isso. Quais são as áreas que têm improvements de taxa de carbono e nitrogênio? Foi Arvoredo, não foi? Sim. Eu acho que é isso que é o plus do teu trabalho, assim, porque se tu for olhar, tá, as macroalgas tem vários trabalhos mostrando, tem os meus, tem de Carlos Duarte, tem vários trabalhos mostrando que as algas têm carbono, tanto que tu fez medidas de carbono tem. E se forem algas pardas, vai ter mais por causa dos fucóides, aqueles carbono que é mais difícil de decomposição, aí vai ter para as rodófitas também. Então, carbono a gente sabe que tem. Mas quais são essas áreas que são mais importantes? E eu acho que assim, o teu trabalho, esse é o plus e é super importante, assim, que se tu vai procurar na literatura, às vezes a gente não acha. Né? Quais que seriam aquelas... então, além da Rebio ser uma reserva, né, unidade de conservação, ela ainda tem essa capacidade de ter mais carbono mesmo tendo menos biomassa, não foi isso? Sim, total. Sabe? Então, eu acho que o teu paper, assim, eu acho que podia mudar um pouquinho a estrutura. Eu até fiz um outline para ti. Eu vi que a tua introdução está meio longa. A informação está toda lá, só acho que ela está muito longa e está dando um foco para uma coisa que não chama atenção, que é a novidade do teu trabalho, assim. Entendi. Uma coisa que eu senti quando eu olhei. Eu digo, nossa, ela tem os dados tão legais, mas aí tá, é importante, claro, né? Não, eu acho super importante, são aquelas informações que tu fala sobre a questão do carbono recalcitrante, mas assim,
a gente sabe disso, só que aonde que estão esses carbonos? E tu foi lá e tu coletou e tu tem esses dados, entendeu? Eu acho que assim, até uma coisa que eu vi no teu trabalho que eu gostaria de ter visto, não recebi aqui o RDA que eu vi que tu apresentou, uma análise de RDA. Eu acho que eu acho que essas análises são super importantes, assim, eu até tiraria aquele MDS, colocaria um RDA ali para mostrar as variáveis ambientais com relação às taxas de carbono e nitrogênio, talvez botar um GLM para mostrar a relação das variáveis ambientais e assim focar mesmo porque o teu trabalho é sobre estoques de carbono e a questão do estoque de carbono e macroalgas. Então, assim, focar em quais são as regiões mais importantes, daí tentar discutir uma coisa nesse contexto de conservação. Por que é importante nessas áreas de conservação? Porque pode ser que não tenha muita biomassa, mas o carbono está lá, então a gente precisa... Sabe, assim, eu senti falta disso no teu paper. Eu acho que talvez dando uma... Isso é uma sugestão que eu te dou. Aí depois você conversa com o Paulo e com a Marina e vocês veem. Mas eu acho que esse paper pode ser publicado numa revista muito boa, assim, porque ele tem esse plus que eu acho que, pelo menos eu não tenho trabalhado muito com carbono, mas eu dei uma olhada rápida, assim, eu não achei, assim... em outros lugares mostrando essa diferença, assim. Eu acho que eu fiz, como eu estava te falando, eu fiz um outline até para tu, na tua introdução, porque eu acho que a introdução ela está muito longa e acaba se perdendo um pouco. Então, assim, uma coisa que a gente costuma fazer aqui, que tem me ajudado, é a gente... ok, o meu objetivo é esse. Então, a gente vai lá e bota por parágrafo o que eu quero escrever ali. Eu montei mais ou menos para ti, dá uma olhada, bota as informações como vocês querem, assim, mas mais para seguir e para enfatizar essa parte da onde que está esse estoque de carbono, né? Que eu acho que faltou, assim, quando eu olhei o trabalho, eu digo, mas ela tem esses muitos resultados e eu não via. Sim. Mas faz parte, assim, é só uma sugestão que eu te dou, eu acho que pode ser que melhore bastante, tenha chance com certeza vai ser aceito, não tenho dúvida, assim, mas eu acho que talvez pode ser por isso. E uma coisa, assim, que eu acho importante de colocar, tem umas figuras ali que tu mostra eu acho que é a Nova, ou Permanova, que fez da biomassa do carbono. Da taxa de carbono. Eu acho que poderia ser interessante tu colocar, ou talvez uma figurinha, alguma coisa, para mostrar quais os grupos que foram predominantes ali. Porque às vezes pode ser que tem, sabe? Porque daí a Tu gente diz olha das assim, espécies. Das espécies? isso, tu olha, Entendi. das espécies, mas teve mais algas pardas, e por isso Ah, teve tá. mais carbono e nitrogênio, entendeu? Porque às vezes pode ser por isso, teve mais sargaço, quando teve mais carbono e nitrogênio por causa entendeu? Sim. Mas Sabe? então, acho que eu esqueci de botar isso no trabalho, mas era uma coisa que acho que eu talvez tenha deixado para falar na apresentação e até esqueci. Mas o sargasso estava em 70% das amostras que eu fiz, né? Então, até E tinham mais em carbono. áreas. Nas áreas que tinham mais carbono, mas até na que não tinha, tipo, ratones, tinha amostra que era sargaço e outra coisa, tipo, só tinha duas espécies, mas, sei lá, 70% da biomassa era só sargaço, assim. E mesmo nesses ambientes que não tão longe da costa, né? Que são bem urbanizados. Tá. Eu acho que seria interessante até para a gente olhar assim tá, eu sei quais são as espécies que foram dominantes ali. E talvez explorar mais que eu acho que ficou pouco explorada essa parte da composição mesmo das espécies, né? Da riqueza. Mas eu acho que sempre focando na questão do carbono e nitrogênio. Tá. Foram essas regiões, acho que foi Noronha e Arvoredo que apresentaram maior taxa de carbono e nitrogênio, se não me engano, né? Eu posso olhar aqui na tua dissertação. Foi Arvoredo e Arvoredo. Arvoredo, mas a francês também, né? Só que Noronha dá um pouquinho menos, assim, um pouquinho abaixo de Arvoredo, mas eu acho que tá no mesmo nível que francês, assim, eu acho que até elas têm a mesma letra. Tá, francês. Talvez colocar alguma ilustração. Mas ali o RDA que tu fez, eu achei que tu não tinha feito. Até te sugeri para tu colocar o RDA, porque daí a gente consegue ver como é que as variáveis ambientais também podem influenciar, né? Eu acho que é uma coisa bem interessante. Talvez tu também fazer... bom, mas se tu já tem o RDA, acho que GLM fica mais uma análise para falar mais do mesmo. Então, acho que não faz muito sentido. Depois, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui.
figura 3, tá? Eu te falei. Uhum. Com relação depois à conclusão. A conclusão, eu acho que falta mais tu... eu acho que seria mais interessante tu explorar mais essa questão mesmo que a gente está conversando da importância de se preservar áreas para manutenção do carbono, entendeu? Tu tá falando da conclusão do artigo? Geral, da tua tese. Tá. Da tua tese agora, geral. Eu acho que faltou um pouco isso, assim, tu trazer para os teus dados, assim, então tá, qual é a conclusão que eu tenho, baseado nas amostras que eu coletei, nas amostras que eu tive, sabe, acho que tá muito generalista, acho que tu pode trazer um pouquinho mais para o teu contexto dos teus resultados também. Sim. Uma coisa na hora... Pode falar, depois eu digo. Pode falar. É que nessa conclusão geral, o formato que o programa faz, indica, né, que a gente faça, é que tenha uma introdução geral, né, com a fundamentação do trabalho todo, e aí anexe o artigo, né, que tu submeteu, assim. Só que o meu artigo ele já tem uma conclusão, e aí eles pedem pra gente fazer uma conclusão geral, uma discussão e uma conclusão geral. Só que eu me achei redundante, porque eu ia estar discutindo exatamente o que eu já discuti no artigo, só seria, tipo, em português. Aí, eu até conversei com o Paulo, tipo, Paulo, o que eu escrevo? Porque a gente já gastou todos os neurônios no artigo. Eu não sei o que eu escrevo aqui. Aí ele falou, sei lá, amarra com políticas públicas, né? A gente conversa sobre isso, assim, tipo, no teu trabalho de dissertação mesmo, né? Aí eu tentei dar uma pincelada nisso, mas ficou... Eu senti que ficou um pouco vago, assim, né? Mas tá, eu acho que tu pode nas políticas públicas mesmo. Aprofundar um pouquinho mais, assim, nisso. Eu acho que seria interessante. E... talvez, assim, se tu quiser... É uma opção também, se tu quer... Se bem que eu acho que o RDA já... Mas poderia também fazer um Boosted Regression Tree só para ver a influência das variáveis. Ele é um modelo que ele é mais preciso, assim. Até posso te ajudar nisso, mas tu consegue ver, sei lá, se é temperatura, se é nitrato, ele é mais preciso para te dar essas análises da influência do ambiente, seja na biomassa, no carbono, no caso seria o carbono, nitrogênio também é uma outra opção de análise. Mas eu acho que talvez eu acho que aquele MDS não ajudou muito. Eu olhei ele, quando eu olho ele assim, o que ela quer, sabe? Quando tu para muito para ver a figura, talvez seja uma coisa de tirar ele, assim. Eu acho que eu tiraria do paper, deixaria um RDA para mostrar mesmo a permanova que tu fez, para mostrar a diferença na riqueza das espécies, talvez um Boosted Regression Trees, eu acho que. Eu acho que o MDS ele fica... O MDS ele serviu mais, na verdade, para o início das minhas análises, né? Para a gente perceber, beleza. Eles são diferentes, a gente consegue ver espacialmente que os sites eles são diferentes entre si com todas as variáveis que a gente observou aqui, né? Aí agora, beleza, vamos para as próximas análises, deixa isso um pouquinho de lado. Tá. Isso, até tem até o Paulo pode ajudar, mas a Vanessa, acho que fez no paper dela, daquele dos rododendros, ela fez o BioEnvy. Ali ela usa acho que usou variáveis ambientais, usou epífitas, usou, tu consegue ver também a distribuição da comunidade com relação às variáveis ambientais. É com o NMDS que ela usou. Tá. É uma análise talvez mais completa, que tu consiga ver os parâmetros, assim, no geral. Olha, Gi, as minhas sugestões para ti são essas. Eu vou te mandar o arquivo que eu fiz aqui com outline para ti, como, assim, claro, né, gente, a sugestão, tu conversa com o Paulo, conversa com a Marina, mas assim, como eu acho que o teu paper pode ser publicado numa boa revista e dá a importância que ele tem. Aí eu fiz um outline ali, vocês conversam, vejam o que vocês acham, mas assim, para mim tá ótimo, eu quero parabenizar vocês, acho que tu apresentou muito bem, deu para ver que tu entendeu muito bem o que foi feito, né, qual é a importância de se fazer esse tipo de trabalho. Eu quero parabenizar vocês e está aprovadíssima. Obrigada, Lídia. Muito obrigado, Lídia. Obrigado mesmo aí por suas contribuições. E você também será, né, convidada a contribuir com o artigo, né? Eu acho que isso que vocês produziram, especialmente o Jorge, que é o BioOracle, cara, é um puta patrimônio para a ciência, né? Ou seja, facilita demais
fazer isso que a gente fez, né? Você nos ajudou, e a gente, eu acho que tem que valorizar isso com coautorias, para ser as relações, inclusive, interpessoais, manter as nossas relações. E as relações institucionais, né? Foi muito importante para o Algarve receber, né? E hoje você é uma algarviana, e eu tenho certeza que manter essa ponte aberta, né? A Algarve já recebeu a professora Alessandra, o professor Paulo, eu mesmo, agora vai receber o professor Leonardo, e nós já recebemos, né? João, Rui, Nadine, Isso, né? E quem sabe um dia você voltará ao Brasil, não como uma UFSCiana, mas como um algarviano. Mas passo, então, agradecendo a doutora Lidiane, passo a palavra à doutora Alessandra e, novamente, agradecendo a participação. obrigada. Bem, bom dia. Em um certo momento é bom, né, a gente ser a segunda a falar ou a terceira, porque a Lídia já falou bastante coisa. Mas eu não vou ficar falando, vou ficar mais perguntando, viu, Giovana? Que Bem, bom. primeiro agradecer a ti e ao Paulo, né, e a Marina, né, pela confiança aí, pelas contribuições, porque o que a gente quer é contribuir. O trabalho, ele realmente, ele é muito interessante, essa relação da riqueza, né, com o incremento de carbono. Isso é uma coisa muito legal, e ver que existe todo o embasamento na literatura e que vocês estão reforçando numa região, né, que é a nossa região aqui. Eu vi que realmente, isso, como a Lídia comentou, né, o trabalho que eu recebi foi um pouco diferente do que tu apresentou em relação às análises, ao MDS, que também eu queria entender um pouco mais sobre como é que foi a construção, né, dessas análises, entender, são análises multivariadas, né? Mas antes da gente chegar lá, eu queria que tu me explicasse, assim, o que é essa razão carbono, nitrogênio, porque isso é o grande, né? A grande base do teu trabalho. Tu está conectando isso como uma estratégia para explicar, olha, essa razão carbono e nitrogênio tem uma relação com compostos refratários das algas, né? E que isso, quando você traz aquela tabela, você trouxe uma tabela no teu trabalho que eu acho que tu não apresentou, né? Que fala sobre os critérios. Né? Então, a gente vai falar um pouco também sobre isso. Então, eu queria que você me falasse como é que você fez todo esse processo da razão carbono e nitrogênio. E como é que você interpreta, né, isso? Então, essa razão carbono e nitrogênio, ela não é uma coisa que a gente extrai, né? Ela foi calculada porque as análises de TOC, né, de concentração de carbono, nos fornecem concentração de carbono total e concentração de nitrogênio total. E aí a gente fez esse cálculo realmente dividindo um número pelo outro, né? De acordo com as amostras. Então vamos pegar nisso daí, né? Por que você faz a razão carbono e nitrogênio? A gente fez a razão para saber justamente quão disponível esse carbono que a gente analisou estava para o ambiente, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente tem o valor bruto da concentração total, não significa literalmente que é aquele carbono que vai estar lá armazenado, que tem potencial para virar um carbono azul, né? Um carbono armazenado. E faz sentido para ti, assim, quando a gente fala sobre razão carbono nitrogênio, tem uma relação de quando esse carbono nitrogênio foi incorporado na matéria orgânica pelo processo de produção primária? Quando? No momento, né? Porque você tem a alga, a alga ela está fazendo fotossíntese. E o que é a fotossíntese? A fotossíntese é a produção de oxigênio e é uma parte do metabolismo das algas, né? É uma parte bem importante, né? E o que a fotossíntese faz? Produz oxigênio. Antes, isso aí é interessante isso, né? Você tem a química, se a gente for olhar lá para a química básica, a estequiometria, eu acho que é isso aí que eu quero chegar, a estequiometria da produção primária. A estequiometria da produção primária, ela é uma equação estequiométrica, então ela
Ela tem reagentes e ela tem produtos. Que reagentes são esses e que produto é esse? CO2 é um reagente. E, bom, tem a parte da luz também, né? Da fotossíntese. A luz é porque a gente precisa de energia, ela não é uma reação espontânea. Isso. O oposto disso, né? O sentido contrário dessa equação estequiométrica é a respiração. A respiração ela é espontânea. Ela é espontânea. A produção primária não. Ela exige energia para colocar ordem nos compostos, nos átomos, né? Sim. Então é isso. Tem gás carbônico e o que mais? Gás carbônico. Tá falando da água também? Da produção primária, né? Isso. Gás carbônico. O que é o gás carbônico na produção primária? É a fonte do quê? Carbono. Do carbono. Isso. E o que mais? Do gás carbônico? Não, dos outros elementos importantes da produção primária. Tem a água que você está falando também, né? Que aí a gente consegue tirar o oxigênio. Isso. Isso, ó. Eu estou esquecendo de alguma coisa. O que eu estou esquecendo, Vale? Nitrogênio. Por que a razão carbono nitrogênio? Tá. O nitrogênio que no ambiente marinho, com oxigênio, o nitrato é a principal forma, mas pode ter outras formas, que não é o nitrato, que é o amônio, né? O nitrito, mas o nitrito é quase nada na água. Então, a fotossíntese, ela é uma equação, ela é uma relação, gera uma reação química que vai gerar, esses reagentes vão gerar um produto. Quando você analisa esses reagentes e analisa esse produto, e quando você olha esse produto, qual é o resultado da fotossíntese? É a matéria orgânica e o oxigênio na fotossíntese. Sim. A respiração é o oposto. Então, nessa fotossíntese, os elementos inorgânicos, CO2, nitrogênio, nitrato, na forma de nitrato, você usou, né? Esse parâmetro. Ele vai se unir, né? E vai formar a matéria orgânica. E na matéria orgânica você tem carbono, você tem nitrogênio, você tem fósforo e todos os outros microelementos, elementos traços que compõem a matéria orgânica. Sim. No caso, você mediu carbono e você mediu nitrogênio. Sim. Então, quando a gente analisa a razão carbono-nitrogênio, quando a gente vê essa estequiometria, qual é a medida dessa estequiometria? Qual é a unidade? Eu acho que esse é o mais adequado. Qual é a unidade que a gente avalia numa estequiometria? Não sei se eu entendi a tua pergunta. Por exemplo, você citou a razão carbono-nitrogênio em... Sim. Qual é a unidade? Microgramas por grama de biomassa. Micrograma é massa, né? Micrograma por grama. Quando a gente avalia razão carbono, nitrogênio, razão, nitrogênio e fósforo, não é em massa. Entendi. Entendi, porque é elemento. É elemento. Qual é esse? É um mol. É um mol. Então, tu precisaria, se você for trabalhar com essa razão carbono e nitrogênio, você precisaria ter trabalhado com mol. Entendi. Você vai ver que o resultado final, porque como esse é aquele erro sistêmico, né? Tu entrou em todos. Então, a comparação dos teus resultados, eles continuam sendo comparáveis. Qual é a dificuldade de você? Isso tem que ter muito cuidado, né? Porque quando a gente trabalha com a química, com esse nível, assim, unidade é uma coisa muito forte. Eu já vi aberrações, Giovana. Já vi aberrações, a ponto de publicadas, tá? Publicadas. Uma pessoa pegar os valores de clorofila, e transformar isso em valor de produção primária. Nossa. Você pega o valor da clorofila, que é micrograma por litro, e transforma isso em micrograma de carbono por dia. Então, tem que ter muito cuidado, né? E aí, se você for comparar esse seu carbono nitrogênio com outras referências, então tem que ter muito cuidado com essa tua unidade. Nós sempre trabalhamos com razão a partir da razão molar, porque tem essa referência ao momento em que essa matéria foi formada. E ela representa a composição da tua matéria orgânica. Tá.
Então, massa, não indica. O que você vai precisar fazer? Aquilo, né? Um mol de carbono é 12 Fazer a gramas. conversão. Aham. Um mol de nitrogênio é 14. Então, Uhum. você faz essa conversão e aí você vai ver que vai mudar seus valores. Uhum. E aí, uma coisa que eu senti falta no teu trabalho, o carbono, a razão carbono e nitrogênio é a base. O carbono é a base. Uhum. Cadê os dados de carbono? Cadê os valores absolutos desse carbono nessa matéria? Aham. Cadê os valores absolutos desse nitrogênio? Cadê os valores? Uhum. Uhum. Colocou a razão? Mas tu diz de cada ponto, assim, botar os estoques totais, alguma coisa assim? De tudo. E mais, Aham. comparar isso, porque tu tá trazendo uma argumentação, né? Vocês nesse trabalho, me corrija se eu tiver com a ideia errada, Uhum. mas pelo que eu compreendi, esse trabalho ele vem como um elemento para dizer, olha, galera, Blue Carbon tem que falar de macroalga, Uhum. não é isso? É. É isso, né? Uhum. Então, para tu defender ideias de macroalga, como o Blue Carbon, é importante, porque uma das coisas que ele fala ali na sua tabela é o potencial, isso já é clássico, né? Já está Uhum. identificado que sim, tem um potencial de absorver CO2, ok? Uhum. Agora a questão do estoque. Uhum. Quanto que estoca? Né? Uhum. Então, você trazer esses dados absolutos ajuda a identificar e principalmente a versão refratária. Sim. Né? Hoje existem técnicas, que é bem interessante, que você consegue fazer isso que vocês fizeram, essa análise que foi feita com o carbono. O pessoal lá de Gotemburgo não faz essa análise, é um pessoal, se não me engano, da Dinamarca. Eles avaliam nesse carbono a concentração do refratário, do ultra-refratário e do ultra-ultra-refratário. Né? Da nata do carbono. Exatamente. Entendi. Porque aí você consegue. Mas aí eu acho que é importante tu trazer essa informação Uhum. desses valores, né? Uhum. E no teu trabalho, tu me mandou uma tabela separada, uma planilha Excel separada, mas nessa planilha Excel separada não tem dados nenhum que não seja a biomassa, né? do teu estudo e a abundância, se não me engano. Então, assim, toda aquela parte do BioOracle não tá lá os dados? Ah, tá, as Por variáveis exemplo, ambientais, tá. nem os Vou dados incluir. do carbono, os dados do nitrogênio, razão Tá. carbono e nitrogênio, tá? Tá. Então, assim, se você for comparar teus dados de carbono e nitrogênio com outros estudos, que eu senti falta, Uhum. né? Porque é o supra-sumo do teu trabalho, Uhum. não é? Tu tem que me convencer que esse carbono dessas algas, que essa razão carbono e nitrogênio é uma coisa única. Uhum. Então, tu precisa vender esse peixe. E para vender esse peixe, vender essa alga, tu tem que trazer isso num cenário global. Uhum. O que as pessoas estão discutindo disso? Tá. Como é que tá esse registro? Né? Uhum. Porque aí a gente vai num outro ponto do teu trabalho, né? Que eu acho que é interessante. Deixa eu ver, eu tentei fazer um roteiro aqui. Tá, o valor. Outra coisa, você cita, antes de eu chegar nessa outra questão, você cita que você fez isótopos de carbono 13 e nitrogênio 15. É. Tá lá no material em Sim. metros. Uhum. Eu também fiquei em dúvida, e ainda eu estou em dúvida, eu acho que falta uma palavrinha na tua metodologia para deixar isso claro. Quando você preparou um material para encaminhar para análise do carbono, nitrogênio isotópica, você misturou toda a comunidade e macerou tudo junto ou você fez por espécie? Foi sempre por espécie, é. Ó. Depois... tá, tem que falar isso na metodologia. Não só na metodologia, cadê os dados por espécie? Tá. Cadê Então, os dados? boa. Até para a gente poder relacionar isso que você fala do refratário. Cadê uma lista? Não tem uma lista de espécies no teu trabalho, Giovana. Tá. Agora, Beleza. se você tem uma lista de espécie associada à razão carbono-nitrogênio, e como essa razão carbono-nitrogênio muda, porque você trouxe aqui na conversa com a Lid, de que o sargaço dominou. A gente não tem essa informação no teu trabalho. Então, se dominou em todos os teus sítios, por que variou tanto?
É uma pergunta. Cabeluda. Cabeluda. Que eu não sei, mas vamos pensar. Então, Ali, eu acho que não é simplesmente o fato de ser uma espécie que tem, por exemplo, o sargaço ele não é igual em todos os lugares, né? Então, acho que é justamente isso que o trabalho traz também, né? Que diferentes condições ambientais influenciam tanto na abundância, mas no bem-estar, talvez, dessas espécies, né? Então, é muito diferente o sargaço que existe no arvoredo do sargaço que existe no Guará. Tá, agora, quando tu mostra a razão carbono-nitrogênio, você fez o quê? Você tem por espécie, aí o box plot, então você juntou a variação de cada uma dessas espécies. Então, quando você fez isso, e a gente não consegue, eu não consigo nem contribuir contigo aqui nesse momento, porque eu não consegui olhar, eu não tive o acesso à informação da razão carbono-nitrogênio ao longo dessa distância da costa, né, por espécie. Entendi. Até para ver se realmente o que varia ao longo desse transecto é por espécie ou é por comunidade. Você então, mostrou uma relação importante com a riqueza, né? Sim, sim. As análises que a gente fez, aqueles boxplots, a gente fez da comunidade inteira, realmente. Tipo, na hora de fazer as análises, a gente juntou todos como se fosse para fazer. Vamos ver um panorama da comunidade inteira. Mas valores eu tenho de cada espécie. Cada espécie de cada ponto tem o seu valor de carbono, o seu valor de nitrogênio. E quando você fala lá na introdução do seu trabalho que a manutenção ou o maior tempo do carbono, porque o que é o refratário, né? O que é que ele fica menos biodisponível, né, para a atividade. Não sofre a degradação, né? As bactérias levam muito mais tempo para conseguir degradar essa forma de carbono. E hoje é isso que eu estou te falando, já tem o ultra refratário, né? Então, e aí entra na escala do sequestro. Sim, que é milhares de anos, né? O negócio mais já tá de 1000 anos, né? Mais de 1000 anos. Tem 100 anos e 1000 anos, né? Então, e aí eu acho que é muito importante tu fazer isso, ou pelo menos mostrar essa informação por espécie para poder relacionar com essa característica. Porque essas características acessórias, carragenana e tantas outras que você citou, ela está muito relacionada à espécie, né? Total. Ou ela tem todas? A mesma quantidade, a mesma... Não, né? Não. Então, acho que é interessante fazer isso. Porque esse eu vejo, eu tô trazendo isso, porque eu vejo isso como a força do seu trabalho. Entendi. Sabe? Para ficar um trabalho muito bom para você publicar. Porque a Stotten não é uma... Você já teve algum retorno da revista? Não, foi negado. Foi negado, sei lá, submeti um dia, no segundo eles já estavam... Eu imagino, então. E uma outra coisa que eu acho que vale vocês pensarem, que para mim, no texto, tem uma confusão entre variação latitudinal e distância da costa. Tá. Agora, vem a pergunta. Se quer avaliar distância da costa entre variação latitudinal, eu acho que é isso que você tentou fazer ali. O que está faltando no seu trabalho? De amostragem? Então, eu acho que no mundo ideal era ter uma ilha tipo Noronha aqui no sul, né? Na região do temperado. Ou então a gente ia mostrar ilhas costeiras lá no ambiente tropical, né? Mas era isso mesmo que eu queria ouvir. Exatamente. Eu estou numa banca, minha filha. Chegou minha filha aqui. Só um pouquinho. Tá, desculpe. Mas é bem isso mesmo. Então, assim, e você viu que o Fernando de Noronha chega lá, daquele crescimento, de repente... O que é isso? Não é a distância da costa. Da riqueza, você está falando? Tem alguma outra coisa aí que está interferindo nesses resultados. Porque quando você chega lá na discussão e fala que tem uma relação entre tudo isso e a distância da costa, eu falo, não, mas Fernando de Noronha é mais longe, não segue esse padrão.
Então, tem alguma outra coisa aí. E a minha sugestão para vocês é tirar final de neurônio do trabalho ou trazer mais dados de outras ilhas da mesma região, próximo à costa, para ver se é isso mesmo. Ou se é alguma outra coisa que está acontecendo lá. Sim. Mas se você tirar Fernando de Noronha, trabalhar com teus dados daqui, mas com esse refinamento do que é esse carbono, eu acho que vai ficar um trabalho muito massa. Sim. E eu estava olhando os isótopos. Não é fácil trabalhar com isótopo, não. Mas eu achei bem interessante que tem um ponto do isótopo, porque o que é o isótopo? É uma coisa que tem isótopo, a gente chama de isótopo estável. Sim. Né? Raro, porque você tem o carbono 12, mas você tem o carbono 13. Sim. E nesses processos biogeoquímicos, o carbono 12 ele é mais leve. Quando, por exemplo, um processo de respiração acontece, é o CO2 com carbono 12 que vai sair, porque ele é o mais leve. Quando você forma um corpo de um animal, de um organismo com carbono, é o carbono 13 que fica, porque ele é mais pesado. Né? Entendi. Então, a partir de toda essa, que a gente chama factory, toda essa indústria, esses ciclos biogeoquímicos, o carbono 13 vai sendo enriquecido em um tipo de processo e o 12, porque o 12 vai sendo, por exemplo, né, se transforma em gás, água, exatamente, né? Ele é mais leve, então ele vai. Aí, quando eu olhei teus dados, e sempre a razão isotópica, ela não é um valor absoluto. Ela é uma relação, uma razão a partir de uma espécie, que é uma espécie padrão. Né? Qual que é a espécie padrão do carbono 13? É um carbonato de cálcio. Hoje já padronizado, antes era associada a um fóssil. Né? Hoje eles fizeram um fóssil em laboratório que serve para todos os equipamentos, é o mesmo padrão. Né? Para poder ser comparável. E eu vi que nos teus dados tem um padrão muito próximo a 0. Ou seja, deve ter água calcária nessas espécies. Sim, é que a gente analisou, tem amostras que tem turf, por exemplo. Então, turf tem muito calcário, né? Infinidade de calcárias. E, inclusive, se fosse pegar os dados brutos mesmo, a gente analisou calcária também. Só que a gente não incluiu nas nossas análises aqui, porque também dava uns outliers muito grandes, né? Então a gente não estava conseguindo trabalhar com esse tipo de dado, não estava conseguindo chegar a lugar nenhum, na verdade. Então a gente preferiu dar um tempo com elas, ver o que a gente pode fazer com esses dados para depois talvez incluir nas análises, né? Porque o Paulo, a gente, enquanto conversava sobre Blue Carbon e tal, ele até sugeria, né? Então, quem sabe a gente inventa o Pink Carbon, né? Das algas calcárias, alguma coisa assim. E aí, mas aí a gente deixou por conta do tempo também, né? De não ter muito tempo para trabalhar com isso. E aquela coisa, né? Que na síntese do carbonato, você tem a liberação de CO2. Né? Não é inteiro. Então, é isso que o pessoal usa também de argumentação para desconsiderar o sistema carbonato. Mas tu sabe que mangue, em áreas de mangue, hoje o Blue Carbon, a fração orgânica, é nada. Em comparação, nada assim, é uma escala decimal menor, em termos de grandeza, né? Do que a alcalinidade, do que o carbono inorgânico dissolvido. No sistema carbonato. Então, falar de Blue Carbon hoje, sem falar das frações inorgânicas, é não olhar para a complexidade. Mas é algo que está crescendo muito, né, nesses últimos anos. Assim. Bem, mas... Então, minha sugestão é essa, ou tira esse final de Noronha e foca, porque você tem muita coisa. Carbono, nitrogênio, né? Eu acho que é... E uma coisa que eu queria entender é esse do BioOracle. Como é que eles são coletados, validados e, por exemplo, qual é a resolução dessa informação em comparação com 2 sistemas, que é o Ratones e o Guarazes, né? Que fica dentro da Bahia. Você falou próximo à costa, mas eu não vejo muita diferença entre eles. Para mim, eles estão iguais. Iguais, sim.
O BioOracle, eu não sei se tu já chegou a usar algum dia, mas ele é um sistema de rasters, né? Então, é várias camadas, assim, de muita informação. E o que a gente focou foi em dados bentônicos, né? Então, dados de fundo. E a construção do raster do BioOracle é como se fosse um mapa com muitos pixels, né? E cada pixel tem, eu acho que, se não me engano, são 8 quilômetros. É tipo um quadrado, 8 por 8, né? E aí, eu acho que o que aconteceu com ratones e guarás é que eles caíram no mesmo pixel. Por serem tão próximas uma das outras, elas foram sobrepostas ali, né? Elas estavam na mesma área do coisa. E aí tiveram as mesmas informações ambientais, mas também estão sob as mesmas condições, né? Praticamente ali. E se Mas a confia gente... nesses dados para a nossa região? Eu não sei nem como que é construído, na verdade, se a Lid souber melhor, porque eu acho que ela trabalhou com o inventor do BioOracle, mas a gente confia porque eu acho que muitos trabalhos usam, né, eles e o negócio é bem difundido ali. Vai, Lid, fala aí. O que tu fala? Não, então, é como a Gi falou, esses dados vêm do Copérnicos, né, que é uma plataforma que tem ali as layers ambientais, e ele vai fazendo modelos para tentar estimar baseado nesses dados do Copérnicos. E esses dados do Copérnicos vêm da onde? Porque, sim, uma coisa que a gente sabe, né, não é à toa que a década do oceano, tem um gráfico da década do oceano que é bem interessante, né, que é a base para essa década, né, que mostra a produção de dados no hemisfério norte e a produção de dados no hemisfério sul. Então, nós temos poucos dados disponíveis. E a questão é, eu tive uma aluna, a gente estava trabalhando com uma boia do Sincosta, que ficava ali nas intermediações do Arvoredo, e a parte de dados meteorológicos parou de funcionar. E a gente agora, o que a gente vai fazer? Vamos para o BioOracle, vamos buscar nessas bases de dados rasterizadas, né? Só que o que a gente fez? A primeira coisa que a gente fez foi ver, será que esse raster de fato representa a nossa região? Será que a gente pode confiar nisso? Então, a gente pegou uma série de dados do período que a gente tinha os dados registrados com esse mesmo período dessas bases rasterizadas. E a gente viu se realmente poderia aplicar. Então, ainda mais que vocês buscavam compreender locais diferentes, né? Sim. Mas é isso. Que crítica vocês fazem em relação à rasterização? E porque quando você fala, né? Eu não estou com os dados, eu não tive os dados. Se eu tivesse acesso a esses dados, eu ia olhar os dados, porque eu sou bem cri-cri. Eu ia olhar esses dados e ia falar: tá bom, nitrogênio tá bom. Tá adequado. São valores que eu espero para a região, porque os dados, a gente tem dados publicados, né? Um dos dados publicados é o mestrado do Alex, que fez as suas análises. Ele pegou dados históricos de nitrogênio, fósforo, clorofila, que são, né, nitrogênio e clorofila você usou, mas você pegou da região de fundo, né? Históricos dessa região. Então, assim, você chegou a ver se de alguma forma isso dialoga com os dados registrados? Teve o MARE, né, com os dados também. Teve o MARE, é verdade. O trabalho do Paulo já tem vários outros com esses dados da região. A gente buscou usar o BioOracle, na verdade, porque eu acho que a grande maioria dos trabalhos que a gente usou de base, vamos dizer assim, né, que são as maiores inspirações para a dissertação, usaram também o BioOracle, e a gente, na verdade, não usou dados assim, por exemplo, eles têm várias informações, né? Se é do tempo presente, se é do futuro, passado, eles têm, acho que esses 3 tempos. E também a gente usou a questão também do máximo, mínimo e média, né? Acho que a gente só se focou na média ou talvez no máximo, não me lembro. Mas uma média o quê? Anual? Não, eu acho que é uma média do tempo lá da base? Da base que eles têm. E aí a gente usou essa questão das médias, né? Talvez para ficar um pouco mais padronizado. Tá vendo que tu faz uma grande parte do teu trabalho relacionando esses dados com os seus dados. Então, acho que é muito importante tu apresentar para o leitor, para a leitora,
a confiabilidade desses dados. Entendi. Em relação ao que você está retirando. Tipo, eu posso confiar? Posso dizer que realmente... Você começa a tua discussão falando isso, né? Que demonstra que nutrientes, luz e temperatura são fatores que definiram esse gradiente. Uhum. E que definiram a composição da razão carbono e nitrogênio. Eu falo, tá, mas eu não achei os dados de nutrientes, não achei os dados de luz, não achei os dados de temperatura. Uhum. Então, eu tenho que confiar cegas as afirmações que tu coloca. Uhum, entendi. É muito importante tu trazer para o trabalho realmente os dados e mostrar, ó, galera, é isso aqui, ó. Eu tô dizendo isso porque está aqui os dados estão mostrando isso, né? E uma coisa que até essa questão de eu te perguntar sobre a questão desses dados, porque você fala assim, né, que, por exemplo, as concentrações de nutrientes entre guarazes e ratones mostrou uma distribuição muito próxima, com 74% de similaridade. Uhum. Mas eu também acho que deve ser o mesmo ponto, considerando essa distância que você está falando. Então, essa frase não faz sentido, né? Não faz sentido, mas faz sentido porque elas são próximas, então elas Mas não é o mesmo tendem dado? a ser parecidas. Então, eu estou sugerindo, né? O dado não é igual, mas a gente viu que elas são muito parecidas. E seria muito estranho se elas fossem a mesma, tipo, tivessem as mesmas variáveis e fossem diferentes, né? Aí eu vou olhar teus dados lá, resultado da Permanova, similaridade entre os sites. Você mostrou tipo uma planilha triangular e você falou que abaixo da linha, o triângulo inferior, fala sobre a porcentagem de similaridade. Né? Sim. Aí eu olho, por exemplo, o dado do Guará com ele mesmo não dá 100% de similaridade. Explica o que é isso. Eu não entendi. Eu não sei, nenhum dado tem 100% de similaridade. Eu acho que nenhum ponto tem 100% de similaridade entre si ali, né? Mas não é talvez... estranho? É estranho, mas... Isso aí ele com ele mesmo normalmente é 1. Mas é que a gente tem que perceber que a gente já mostrou em lugares... Que isso, Paulo? Tô fazendo mímica. Não pode falar. Não pode falar, Paulo. Se aguente aí, se aguente. Mas é que a gente fez análise num transecto, né? A gente foi fazendo a amostragem em outros lugares. E os quadrados, eles não foram exatamente nos mesmos pontos, né? A ilha, ela tem uma distribuição de espécies por si só, assim. É óbvio que alguma coisa não vai ser igual a outra, né? Tu tá convencida disso? O quê? Então, isso daí tu tem que trazer pro teu trabalho. Tá. Tem que deixar claro no... Eu acho que tem que deixar claro. Eu acho porque aí você tá sendo justa com quem tá te lendo. Entendi. Tá dizendo, eu sei o que eu fiz, eu sei das falhas do que tem no que eu fiz, mas eu sei que isso é um detalhe. Porque isso, quando você fala que esses resultados são significativos para descrever tendências que tu encontrou no teu trabalho, então acho que tem que ter muito cuidado com os resultados que tu apresenta. Sim, e tu tem que ter certeza deles. E as incertezas. Quando você tem certezas e as incertezas, e coloca e deixa isso claro, né? É aquela coisa da ciência, né? A ciência nos exige método. Método, claro. Uma outra coisa que para mim do método não ficou claro, por exemplo, eu tive o MDS para trabalhar, para olhar, né? Aí você fez ali biomassa com uma variável ambiental, biomassa com outra variável ambiental. Eu não entendi, porque como o MDS ou a Permanova ou o RTA são análises multivariadas, por que você fez essa seleção? Quando você apresentou o RDA aqui, não, que deu para ver que você fez com todas as variáveis. Sim. Para mim não está claro como é que tu fez esse MDS, se tu puder me explicar. O MDS é que, assim, quando a gente analisa as coisas no Primer, a gente tem que fazer uma transformação, né, dos dados e o tratamento deles. E aí, depois que a gente constrói essas matrizes, a gente compara as análises ambientais com os dados tratados das análises ambientais, né, das variáveis, com
os dados biológicos. Por exemplo, a biomassa que tu está falando. Eu comparei uma matriz de similaridade de biomassa com a matriz dos dados ambientais. E aí eles foram pareados, né? A matriz é a biomassa por espécie. Isso. Ah, tá, porque eu fico tentando. É uma tu achou que era por. Tu achava que era por ponto? Era uma coluna. Exatamente. Não, era por uma espécie. coluna de dados de biomassa. Então, em cada ponto que você coletou, tem vários valores de biomassa por espécie. Isso. Poxa, que legal. Então, você pode também relacionar esses dados de biomassa com as espécies que você tem para relacionar com carbono também. Sim. Só que, por exemplo, eu não posso dizer que a biomassa de, sei lá, qualquer outra... Vamos dizer que não teve sargaço no arvoredo. Não posso dizer que a biomassa do arvoredo de sargaço é 0, mas é porque nas minhas amostras eu não achei sargaço, né? E aí eu acho que talvez isso caísse, enviesasse um pouco as minhas análises, porque eu ia dizer que não tem sargaço no arvoredo, né? Tipo, a biomassa foi 0, mas é que ela não foi 0, porque não foi amostrado. Daí, mas talvez... você pode colocar isso, você explica isso, né? Entendi. Ainda mais porque ela é algo importante aí, né? Você falou que o sargaço ele é bem representativo. Quero ver, tem mais alguns detalhes que eu deixo aqui, né? Um mapa. Cadê o mapa? Fala de distância, tu fala de ela, cadê o mapa? Né? Eu acho que isso é uma coisa interessante, até tem pessoal, mas isso, né, seria outro nível de trabalho, mas o pessoal da oceanografia trabalha muito com o SIG, né? Sim. Ficar bonito esses dados de biomassa, razão carbono e nitrogênio no mapa, assim, com bolinhas, com coisinhas, por espécie. É uma sugestão, né? Já que vocês vão ter mais tempo para trabalhar e reapresentar, né, o artigo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu acho que vale a gente conversar. Explica uma relação. Eu acho que é mais isso, assim, né? Aí aquela coisa que eu senti falta da relação de espécies e sua potencial relação com carbono, né? Já anotei aqui para tentar incluir nas... Mas isso tu diz no artigo já, né? Então acho que é isso, assim, se eu fosse fazer, eu acho que uma contribuição seria, assim, ou busca dados da costa, lá da região de Fernando de Noronha, para trazer para o teu trabalho, ou tira esse filé de Noronha e foque a região aqui, porque aqui você tem um contínuo. Então dá uma olhada nesse artigo do Alex, está bem interessante sobre essa questão do contínuo, e trazer para esse contínuo a questão do carbono, e vamos explorar esse carbono. Vamos olhar para dados absolutos do carbono, vamos olhar para essa razão carbono e nitrogênio e relacionar isso com estudos de outras regiões. E aí você pode até citar uma tabela comparativa, cita os dados de Noronha como um trabalho em análise, em processo de ser feito, assim, né? Sim. São resultados, mas trazer resultados de outras regiões do mundo, deve ter, né? Razão carbono e nitrogênio, mas em mol, tá? Cuidado. Só dá uma olhada, porque esse erro é bem comum. Então, só olhar para ver se esses artigos também estão fazendo dessa forma. Senão, você pega o resultado deles e aí compara na mesma unidade. Isso é fundamental, né? Entendi. Trazer esse mapa mundial para a gente olhar o que a nossa região é em relação a outros. E se puder isso por espécie, olha que legal, uma espécie de repente varia essa razão ao longo de N fatores e você pode trazer maior argumentação para o teu trabalho. Sim. Eu acho que é isso, né? Agradeço aí a confiança e fico à disposição, tá? Obrigada, Ali. Eu estou aqui pegando os dados, teu orientador me mandou. Eu já começo a olhar. Mas tá bom, obrigada, gente. Mas eu estava olhando ali a tabela, também está difícil de olhar, porque as legendas estão... A Giovana vai precisar pegar, traduzir o que significa aquilo para a gente te ajudar, Gi. Tá, mas você o tá quê? Com letrinha e eu não me lembro mais os seus dados brutos de carbono, nitrogênio, isótopo, tá? Uma sopa de letrinha. Eu não me por lembro causa mais. dos códigos. Tá. Não, mas é só traduzir. Eu tenho as tabelas já com as espécies, é só passar uma para outra. E assim, então, agradecendo a professora Alessandra, a professora Lidiane,
eu vejo que nos seus dados brutos, naqueles mais de 90 pontos de análise, né, considerando espécies e áreas e amostras, tal, nós temos ali uma riqueza extraordinária, né, concordando com tudo aquilo que a Alessandra e a professora Lidiane já falaram, e o que nós precisamos agora é o necessário retrabalhamento, aquela coisa que, com as pressões relacionadas à seleção do doutorado, ao processo de fechamento do mestrado, enfim, não tivemos aí o tempo devido, que nem sopa, carne dura, feijão velho, precisa de tempo de cozimento, né? E, claro, uma pressãozinha. Então, a pressão nós vamos fazer e o tempo vai é o universo que dá, né? Então, vamos trabalhar isso, porque a negativa ela era esperada e agora a gente constrói um time bom para olhar para esses dados com tudo o que eles significam. Não só, portanto, é importante, viu, Ali, Lidiane e o pessoal que ainda está na sala. A Giovana, ela gosta muito de mergulhar, de ir para campo e tal. Então, cara, tem uma amostra de tudo quanto é canto, tem carbono de tudo quanto é jeito, quantitativos de Noronha, gradiente de profundidade, tem coisa para caramba. Agora precisamos, de fato, dar o bom desdobramento até para você, né, Gi, construir a sua network relacionada ao tema, né, e deixar, né, um histórico de boas relações. Sei lá, fomos lá com a Alex, fizemos, né, um monte de amostras de carbono. É importante que cada conjunto desse se transforme num trabalho publicado. E eles, né, devem ser coautores. Ele e o Isaac, né, se eles quiserem, claro. E o mesmo vai com a Lidiane, né, esse processo de curadoria com todas as limitações que o BioOracle tem, especialmente nessas áreas costeiras, e nessa escala relativamente pequena, né, de distância de um ponto para o outro, mas é o dado que, infelizmente, a gente ainda tem. Né? Mas, concordando com a área, eu acho que é importante, sim, nós fazermos, nem que seja a partir dos dados de literatura, a ground truth, né, e essa verdade de campo, que está sistematizada no trabalho que foi liderado pela Kalina, de alguma forma, né, que usa mais ou menos esse mesmo gradiente na Bahia Norte para analisar, né, o histórico de saúde da Bahia, tal, capacidade de produção ou de manutenção do oxigênio dissolvido na água de fundo e de superfície, disponibilidade de nitrogênio e fósforo. Isso, de alguma forma, está naquele artigo da Brauco, na Frontiers of Marine Science, né, que eu acho que você é autora, né? Bom, não, a Carol é autora, eu acho. A Carol é autora, ela estava na Foi o que vocês fizeram com o veleiro, né? Isso. Bueno, eu acho que com essas informações a gente consegue fortalecer o trabalho. Aí talvez, de fato, era aquela coisa, né? Noronha, pô, tropical, tá meio misturado, tal. Talvez, de fato, fazer isso que a Ali falou, tira Noronha. Mas quem sabe volta Campeche, né? Você tem amostras do Campeche. Sim, sim. Que acabaram saindo porque Campeche e Noronha, pô, qual que é a distância do Campeche, qual que não é a distância do Campeche, porque Campeche também tem uma distância da costa e uma distância da outra ilha costeira, que é a ilha de Florianópolis. Né? Ela está pertinho da ilha de Florianópolis, mas ela está muito distante da costa. O que dá para ver com Campeche, viu, Ali, Lide, pessoal, que a ilha de Florianópolis protege o Campeche das melecas que vem do continente. Campeche é tudo, Campeche é tudo. Campeche. Mas, Paulo, também comentar, né, que a gente tem amostra de Noronha de até 15 metros. A gente só não incluiu porque aí a variação ia ser muito grande de profundidade, né? A gente preferiu manter só as amostras mais rasas, que são até 5. E aí, talvez tirar a Noronha dessas análises do raso, né? E aí fazer um trabalho só com o gradiente de profundidade de Noronha lá. Perfeito, eu acho que essas e outras soluções nós vamos precisar encontrar, porque uma coisa é uma coisa, que é a sua formação, o processo de construção de uma dissertação. Eu acho que isso está bem cumprido. Você viu o que é muito importante, e
pelo que eu entendi da arguição, você aceitou as limitações do trabalho e da sua interpretação do que está posto, né? E isso é fundamental, né? E essa é a nossa sina na academia, né? A gente sempre vê, eu durante a arguição, nossa, não prestei atenção nisso, ou não vi aquilo outro. E isso é o que acontece com a gente o tempo inteiro, independente da quantidade de cabelo branco que você vier a ter. Então, assim, isso a gente vai aprender o tempo todo, e é bacana isso, né? Isso é rejuvenescedor, apesar do cabelo branco não mentir. Né? Olha, uma sugestão, Paulo, vocês podem usar, por exemplo, a ilha aqui do Ratones está inserida numa profundidade de coluna d'água média de tantos, deve ser o quê? Uns 3, 4, nem 2 isso. metros no máximo. Agora a Ilha do Campeche já está numa isóbata de 15. Uhum. A Arvoredo já está numa isóbata de 30. Então, você pode trabalhar a profundidade do local onde a ilha está como uma referência dessa distância, já que a distância em si ela é complicada, né? A distância... É que a distância da costa a gente estava querendo analisar em questão de efluente ali, né? O que está caindo nesses ambientes? O que eles estão recebendo, né? E o Campeche ele é danadinho, porque ele tem ali uma ressurgência que traz nutrientes também, né? Aquela água fria do Campeche. Também. Mas uma outra coisa, né? Que a discussão, cara, do Arvoredo com a mudança da categorização. Sim. Então, você trazer esse argumento de que Arvoredo tem um sinal incrível. Qual é o sinal do Campeche, por curiosidade, em relação ao carbono nitrogênio? É o mais alto. Ah, é o mais alto? Olha que coisa. Não, isso é uma argumentação muito importante, porque vocês sabem que querem colocar um emissário submarino ali. Sim. Então, vocês imaginam essa... Se você fala, assim, né, a questão do carbono azul como uma estratégia de mitigação de mudança climática. Aí você tem uma unidade de conservação e uma outra ilha, que é um patrimônio, né, um patrimônio material, né, da nossa região, pelo IFAM. Sendo ameaçado por mudar a categoria e o outro sendo ameaçado pela pressão urbana como esse emissário. Sim. Isso pode gerar uma perda desse carbono, porque são eles que apresentam maior razão carbono e nitrogênio, e essa argumentação eu acho que é muito boa para trazer para o teu trabalho. Para dizer, o carbono e o nitrogênio ou o carbono e a concentração como estratégia para definir as estratégias de conservação. Sim. Né? Isso que a gente fala, né, Paulo, da base dos ODS, né, sendo o ambiente. Olha, todos os serviços que isso vai ter, né? E já citando aqui a minha amiga, que descobriu um banco de rodolitos lá no Campeche, né, que nunca foi escrito, então, tipo, já é mais uma coisa, né? Tipo, acho que botar o Campeche na roda de novo vai ser importante. Sim. Agora, com mais tempo, a gente conversa melhor, vê efetivamente essa questão, porque na época, achei muito bacana o lance de nós reforçarmos o fato que Florianópolis é uma ilha costeira. E que, por sorte, não tem nenhum grande rio que drena para aquela região, né? O riozinho do Campeche, tadinho, já está mais para lá que para cá, né? Não sai quase nada dali mais, e assim como todos os outros, né? Porque nós estamos consumindo todas essas águas e, ironicamente, estamos devolvendo essas águas para as baías, né? A gente saudável bebe e descarrega essas águas nas baías, bebe e faz tudo o resto, né, relacionado a isso. Bom, meninas, então, agradecendo a Giovana, Gi, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Senão eu vou convidar a professora Alessandra e a professora Lidiane para a gente ir para um quartinho. Eu vou aqui abrir uma sala aqui, eu vou colocar o link para vocês aqui, Lid e Ali. E a Marina também, né? Oi? Marina também. A Mari está aqui, claro, a Marina. Marina, se quiser dizer alguma coisa como orientadora, será muito bem-vinda. Ela estava digitando, eu acho que ela não consegue falar. Ah, tá aí. Acho que consigo.
Oi, gente, bom dia. Fiquei aqui só escutando. Gostaria de agradecer aos comentários da Alessandra e da professora Lidiane. Giovana, foi ótima a sua apresentação. Foi muito... Queria lembrar que a Giovana vem também do mestrado de pandemia, né? Que não foi fácil. Ela conseguiu construir uma dissertação que teve campo, que teve análise e que teve uma evolução. Vendo a Giovana do início do mestrado para o final, assim, eu fico muito feliz com a evolução dela. Então, parabéns, né? Desbravou vários mares, diferentes mares, e isso já reflete, né? Já está no doutorado antes de terminar o mestrado. Então, parabéns. Agora a gente vai trabalhar duro nos artigos, né? Eu vejo artigos já, gostei das ideias da Alessandra, de tirar Noronha. Sempre estou eu aqui enfiando uma ilha oceânica e o Paulo uma ilha costeira, né? A gente está nesse braço de ferro, mas acho que dá para ponderar tudo e colocar, né? Então, vamos trabalhar duro. Foi muito bom ouvir diferentes perspectivas, né? A Lid com toda a experiência dela do carbono, a Alessandra com essa aula que sempre né, de oceanografia química. Sempre dá vontade de matricular na disciplina dela. Vou fazer minha visa, acho que está para começar. E é isso, então. Parabéns, Gi. Muito obrigada, Alessandra, Lid. Não, mas essa lembrança tua é fundamental, viu, Mar? Essa galera é tudo filho e filha da pandemia, né, cara? Que loucura. Parabéns por ter chegado aqui, Giovana. Quase não cheguei. Não, mas foi um mestrado de 3 anos, né? A gente só aumentou um pouco mais. Esse 1 ano, meu, tem gente que, de fato, não, né, por dificuldades financeiras, por dificuldades diversas, não consigo chegar até aqui. Bueno, coloquei o link aqui, então, banca orientadora, vamos ali para a salinha, eu já estou lá esperando vocês, vou desligar a câmera do lado de cá e o microfone, quando a gente voltar, a gente liga câmera e microfone. Ok.